Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui em nossa congregação, ao vivo, para vos trazer a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então nós vamos, assim, cultuar ao Senhor Jesus Cristo com a nossa presença na nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Você é convidado a conosco estudar a palavra de Deus. Nós aqui estamos mais uma vez para poder cultuarmos ao Senhor. Diz a palavra de Deus: logo vos pois pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Quando nós estamos na casa do Senhor, na igreja, no culto, na escola bíblica dominical, estamos apresentando a Deus os nossos corpos em sacrifício, em reconhecimento pela sua soberania, pela soberania de Deus. A nossa lição de hoje é a lição número 2, 12 de outubro de 2025. Ela tem por título o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O nosso texto fala: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo de número 139, versículo de número 14. A nossa verdade prática diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que a obra da poderosa é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Graças a Deus, é a nossa lição de hoje. A nossa lição, meus amados, a nossa leitura bíblica, o nosso texto base, a nossa leitura bíblica em classe, é o Salmo de número 139, versículos de 1 a 4 e os versículos 13 a 18. Salmo 139. Você é convidado também a conosco nesta manhã examinar a palavra de Deus. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então vamos dar ouvidos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: bem-aventurados aqueles que quando o Senhor vier se achar servindo assim, ou seja, ouvindo a palavra de Deus na sua presença, examinando as Escrituras, estudando a Bíblia Sagrada. Então vamos nós ler o Salmo de número 139, versículos de 1 a 4, e depois vamos pular para o versículo de número 13 e vamos ler até o versículo de número 18. Se tu, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece, pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Graças a Deus. Este é o Salmo de número 139, em versículos de 1 a 4 e dos versículos 13 a 18. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos nós começar a fazer o comentário da nossa lição de hoje. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Aos poucos nós vamos aqui melhorando as nossas transmissões. Temos tido muitas vezes dificuldades, porque temos uma recepção aqui de Wi-Fi e internet muito fraca, mas Deus aos poucos vai nos ajudando a melhorar as coisas, sempre melhorando. Nós vamos trabalhando para o Senhor Jesus. Ele é o dono da obra, nós somos simplesmente servos do Senhor, não somos donos da obra, mas Deus é que é o responsável em operar em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, o nosso dever é pregar o Evangelho, independente de que seja de acordo com os moldes de qualidade mundanos, porque antes, meus amados irmãos, quando nós pregávamos o Evangelho há 39 anos atrás, porque nós aceitamos a Jesus no ano de 1986, naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Os pregadores, quando pregavam e gravavam suas pregações, elas eram guardadas nas fitas cassete. Quantos lembram? Aquelas fitas cassete, né? Eram gravadas dos gravadores de mão, e assim, meus amados, guardadas as mensagens em fitas cassete. Então, meus amados, e nós ouvíamos essas mensagens. Muitos irmãos compravam essas fitas cassetes, eram vendidas. Os irmãos se alegravam em ouvir essas mensagens. Os irmãos pagavam dinheiro por essas fitas cassete para somente ouvirem a mensagem do Evangelho. E hoje, quantas exigências nós fazemos, irmãos? Nós queremos tudo perfeito. É claro, nós fazemos aquilo que de melhor podemos fazer para o Senhor. Mas o mais importante, meus amados, é a mensagem, é o conteúdo da mensagem, é a palavra que nós pregamos. Não são as perfeitas transmissões de internet, mas
a palavra, o conteúdo da palavra de Deus, a mensagem que se é pregada, é mais importante do que a qualidade dos vídeos. A mensagem que nós pregamos é mais importante do que a qualidade dos vídeos que são transmitidos. Então, meus amados irmãos, nós devemos prestar atenção na palavra, naquilo que está sendo dito, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela brota em nosso coração, ela desperta em nosso coração, pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas já se converteram ao Senhor Jesus, ouvindo palavras daquelas fitas cassetes que antigamente, há 40 anos atrás, eram assim distribuídas às pessoas. Quantas pessoas se converteram por ouvir a palavra de Deus? Então, meus amados, o mais importante é o conteúdo da palavra, é aquilo que nós ouvimos, é a mensagem falada. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a nossa lição de hoje, a lição do número 12 de outubro de 2025, cujo título é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Ela é uma lição importantíssima. Na nossa introdução geral de hoje, nós vamos dizer para os irmãos que uma das coisas que mais causam doenças neste mundo é a falta de comunhão e diálogo com o Criador. Meus amados, pois Deus criou o homem para o adorar. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos a maravilhosa obra da criação de Deus. Então nós sentimos em nosso corpo a vontade, o desejo de nos aproximar de Deus, de buscar conhecer quem é Deus, de estar presente na frente de Deus, e assim podemos nos comunicar com Ele. Foi assim no jardim do Éden. Diz a Bíblia que Deus passava todos os dias na viração do dia, e nós podemos ver no livro do Gênesis capítulo 3 versículo de 8 a 11. Todos os dias Deus passava no jardim do Éden ali para se comunicar com o homem. Então, meus amados, nós sentimos esse desejo de ter um relacionamento íntimo com o Criador, de ter um diálogo mais próximo com o Criador, um relacionamento que, meus amados, todo ser humano sente o desejo de ter. Por incrível que pareça, em nossos corações há um vazio que só quem pode preencher é Deus. Não há como buscarmos ocupar este vazio, este espaço nos nossos corações com outras coisas, porque nada preenche este vazio. Não existe nada que consiga preencher a falta de Deus no coração do ser humano. Então, meus amados, e Deus sabia disso. É por isso que nós vemos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 8 a 11,
que Deus passava pela miração dos dias, todos os dias, no jardim do Éden, para se comunicar com o homem. Mas nós aprendemos também em lições anteriores que após pecar e se submeter à tentação de Satanás, o homem perdeu esse contato com Deus, tornando-se doente física, mental e espiritualmente. A ausência de Deus na vida do homem faz com que ele se torne doente física, mental e espiritualmente. Meus amados, a Bíblia ela é bem clara, como diz: todo nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o Senhor. Então, o homem que está afastado de Deus é um homem doente física, mental e espiritual. Então, meus amados, Jesus, ele veio curar o homem, preencher o vazio existencial da falta de Deus em seu coração. Por isso o seu ministério, o ministério de Jesus, foi focado na cura divina. Por isso no ministério de Jesus ressuscitava os mortos, paralíticos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, mortos ressuscitavam, os cegos enxergavam, maravilhas extraordinárias aconteciam, porque Jesus, ele preenche todo o vazio da nossa alma. Ele veio para poder trazer ao homem a cura, a libertação e a liberdade plena. Ele veio para tanto curar doenças físicas, mentais e espirituais, ocupar o espaço vazio do coração do homem. Então, porque aquela comunhão que o homem tinha com Deus no princípio do jardim do Éden foi perdida quando o homem sucumbiu à tentação de Satanás. Meus amados irmãos, e nós vemos também que Satanás, por incrível que pareça, também tentou a Jesus. Satanás, quando lemos o Evangelho de Mateus capítulo 4, que tem por título a tentação de Jesus, ele tentou derrubar Jesus. Ele ali, inclusive, utilizou textos da Bíblia Sagrada, como do Salmo 91, para tentar ludibriar Jesus. Porém, ele não conseguiu, porque Jesus Cristo, ele foi enfático. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a sua missão. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim Jesus venceu a tentação. E se nós utilizarmos também como Jesus a mesma estratégia para combatermos a Satanás, nós seremos vitoriosos. Porque aquela pessoa que se deixa levar pela tentação, que é derrotado pelas tentações, ele torna-se também escravo dela. Aquela coisa pela qual o homem é vencido, a tentação pela qual o homem é vencido, dela torna-se também escravo. É assim que diz a palavra do Senhor. Porque a propensão do mal leva o homem à prática de pecados que desagradam a Deus. E o homem que é vencido pelo vício, que não consegue manter o equilíbrio e resistir à tentação do vício, acaba também se tornando escravo do vício.
para nos libertar, espírito, alma e corpo, completamente irrepreensível. Jesus veio para curar todas as doenças psicossomáticas, doenças da mente, doenças do corpo físico, doenças espirituais que assolam a humanidade. Há um ditado de origem latina que diz assim: mens sana in corpore sano. É um ditado criado por um certo pensador romano. E este pensador romano, ele não era cristão, mas ele disse este ditado que é usado por muitos psicólogos para poderem assim aconselhar pessoas que possuem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Então esse ditado diz: mens sana in corpore sano, que significa mente sã, corpo sadio. A mente sã reproduz no corpo saúde e cura até mesmo doenças, as doenças chamadas psicossomáticas, doenças da mente. Mas para se ter a mente sã é preciso estar com a consciência tranquila, e a consciência tranquila, ela advém da nossa entrega e respeito ao Criador. Nós precisamos voltar a ter aquela comunhão perdida anteriormente, para que assim possamos estar curados e ser curados física, mental e espiritual. Meus amados, mente sã, corpo sadio. Esta frase foi escrita por um poeta romano chamado Juvenal. Ele não era cristão, porém, como nós podemos dizer, toda bondade, todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes. Sua frase também podemos utilizar para que possamos exemplificar que o homem precisa de Deus. Todo o nosso espírito, alma e corpo, disse o apóstolo Paulo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o Senhor, para que quando o Senhor vier, estejamos preparados. Meus queridos, então muitos cristãos vivem por aí como papagaio, repetindo tudo que ouvem dos incrédulos e desviados, muitas vezes por terem preguiça de estudar a Bíblia. E meus amados, nós temos que ter um posicionamento de busca do conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando nós perguntamos a uma pessoa: você conhece a palavra de Deus? A pessoa diz: conhece. Quem não conhece uma Bíblia? Conhecer uma Bíblia, saber o que é uma Bíblia é muito fácil. Todos sabem, não é verdade? Todos sabem e conhecem. Porém, meus amados irmãos, conhecer o que nela está escrito é algo essencial. Conhecer o que nela está escrito é algo essencial. É preciso nós, meus amados irmãos, buscar este conhecimento, buscar estudar a palavra de Deus, para que assim possamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, porque o homem só conhece a Deus quando estuda a palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39:
examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós, meus amados, fomos criados à imagem de Deus. Portanto, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, todo o nosso espírito, alma e corpo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos deu o corpo físico para que possamos administrar. Devemos entender que o nosso corpo integra, ou seja, faz parte da nossa adoração. Devemos ter cuidado dele, não o expondo aos vícios, não o expondo à prostituição, porque Deus nos formou, nos criou imagem e semelhança. Somos nós servos de Deus. Então Deus nos criou para adorá-lo e servi-lo, sendo que todo o nosso espírito, alma e corpo, como diz o apóstolo Paulo, devem ser conservados plenamente irrepreensíveis para Ele. Então, meus amados, e quando lemos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, depois os irmãos podem ler na sua Bíblia: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Irrepreensíveis para quem? Para Deus. Então, também disse o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis o quê? Os vossos corpos. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Então, no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. O que é esse sacrifício? É a nossa obediência, é a nossa fidelidade. Enquanto o mundo nos oferece, enquanto Satanás oferece ao homem o desfrutar dos bens terrenos e as tentações para que os homens caiam nelas, nós temos a força em Deus para resisti-los pela palavra. Porque Jesus, quando estudamos o Evangelho de Mateus capítulo 4, em sua tentação, ele venceu Satanás pela palavra, porque ele sempre disse, e ele disse o que está escrito na palavra: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas são que de mim testificam. Quando vemos o Evangelho de Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás utilizou versículos da Bíblia para tentar enganar a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque temos visto por aí pessoas também se utilizando como Satanás de textos da Bíblia para poder tentar enganar as pessoas. Então, meus amados, Satanás tem se utilizado de textos da Bíblia, usado alguns de seus representantes, isso mesmo, porque muitos que acabam se desviando do Evangelho,
acabam também se tornando mensageiros de Satanás, deturpando a palavra de Deus, utilizando textos bíblicos para tentar provar ideias que distanciam o homem da casa do Senhor e da plena comunhão com os irmãos na igreja, no templo. Nós vemos pela palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 4 que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, continuando, o diabo então transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha aí, no Salmo 91 está esse versículo: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, meus irmãos, Satanás utilizou-se de versículo bíblico para poder tentar enganar Jesus. Os irmãos estão entendendo? Há muitas pessoas por aí torcendo as Escrituras, sendo usados por Satanás. E nós vemos claramente, meus amados, Deus nos criou para estar em comunhão com Ele. Deus nos criou para estar em comunhão uns com os outros, congregando com os irmãos, servindo ao Senhor com alegria e apresentando-se a Ele com cânticos. Então, há muitas pessoas apregoando por aí, mensageiras de Satanás, muitos desviados mesmo, dizendo que não é necessário frequentar igrejas para que possamos alcançar a nossa salvação. Meus amados, nós devemos entender, como disse Jesus a Satanás, também está escrito que Jesus Cristo, Ele nos deu exemplo de estar presente, não era um dia só, mas todos os dias no templo. E isso está registrado nas revelações e nos escritos dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 evangelistas fazem questão de mencionar que Jesus estava todos os dias no templo. E quando lemos Lucas, vamos extrair apenas um versículo aqui dos evangelhos. Apesar de fôssemos extrair todos os versículos em que Jesus esteve presente no templo, descritos nos 4 evangelhos, nós citaríamos aqui muitos versículos, porque a própria Bíblia, a própria palavra, o próprio Lucas, os próprios evangelistas, eles fizeram questão de dizer que todos os dias estava Jesus no templo. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 47. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matar. Todos os dias Jesus estava no templo. Então, meus amados irmãos, e nós vemos também, quando lemos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo de número 46, o exemplo que a igreja primitiva seguia. A igreja primitiva seguia o exemplo prático que Jesus havia deixado. A igreja primitiva não seguia exemplos ou palavras de pessoas que aleatoriamente pregavam o evangelho naquela época. Não, eles ouviam a palavra de Jesus, os exemplos práticos de Jesus deixados pelos apóstolos. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, o exemplo da igreja primitiva, e perseverando unânimes, todos os dias aonde? No templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então, comiam juntos, era a unidade da igreja. O versículo 44, Atos 2,44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então o homem é um ser social, ele precisa estar em comunhão com a igreja e com os irmãos, não estar no meio do calor humano, estar ali na presença, na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, como muitos têm pregado por aí coisas contrárias a isso, e o pior de tudo, que como Satanás tem tentado de uma forma ou de outra torcer as escrituras para convencer aos irmãos a não frequentarem templos. A vontade de Satanás é esvaziar as igrejas que apregou o evangelho. Por que Satanás quer isso? Porque ele não quer que as pessoas frequentem uma escola bíblica dominical. Ele não quer que as pessoas participem da celebração em comunhão uns com os outros na casa do Senhor. Satanás não quer que as pessoas participem da celebração da Santa Ceia, que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Então ele torce as escrituras, assim como ele tentou enganar Jesus, utilizando de versículo bíblico, Salmo 91, na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, ele também tenta enganar as pessoas em nossos dias, utilizando-se de versículos da palavra de Deus. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, quando o apóstolo Paulo pregava em Atenas. Nós vemos, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, chegando ali, viu inúmeros templos. Em Atenas haviam ali muitos templos, cada templo era dedicado a um deus da mitologia grega. E ali, meus amados, eles fabricavam um templo, ali construíam um templo, fabricavam uma imagem de escultura, colocavam naquele determinado templo e diziam: esta é a casa do deus Dagon. E construíam outro templo e colocavam ali: esta é a casa do deus tal, e assim sucessivamente. Então, pois ali eles criam em diversos deuses, mas Paulo chegou ali também, encontrou um templo no meio daqueles milhares de templos, cujo altar estava dedicado ao Deus desconhecido. Então Paulo começou a pregar a esse Deus, as quais vocês não conhecem, cujo templo eu achei, é o Deus que nós apregoamos, este é o verdadeiro Deus que nós servimos. Então, meus amados, havia ali um templo dedicado ao Deus desconhecido.
Nós poderíamos muito, quem sabe, se estivéssemos lá, pregar nesse tempo, anunciar às pessoas: estamos aqui apregoando a respeito da palavra deste Deus que vocês não conhecem. E Paulo utilizou por base na sua mensagem para convencer os atenienses aquele texto em questão, aquele templo em questão, aquele altar em questão, cuja dedicação era o altar ao Deus conhecido. Então, meus amados irmãos, e ali nós temos hoje pessoas que, utilizando de versículos bíblicos, como este aqui contido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24, a qual o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus, ele é o Criador, realmente. Porém, muitas pessoas têm utilizado o versículo de número 24, a frase que diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, para corroborar o falso ensinamento que não é necessário frequentar igrejas para nos salvar. Irmãos, como nós teremos comunhão com os irmãos, assim como a igreja primitiva, se nós não nos reunirmos em um templo? Hoje chamamos de igrejas, nela há mensageiros, há homens de Deus que ensinam o Evangelho, que são referência de ensino. Jesus Cristo, na sua época, ele era referência de ensino, e quando as pessoas queriam entrar em contato com Jesus, eles iam ao templo, porque Jesus estava todos os dias no templo. Meus amados, é um exemplo que nós devemos seguir, porque Satanás tem deturpado o ensino das Sagradas Escrituras. E olha que ele sempre agiu assim desde o princípio. Ele lá no Jardim do Éden já queria torcer a palavra de Deus na tentação de Eva, na tentação de Adão e Eva. Ele já deturpou a mensagem de Deus desde o princípio e até os nossos dias. Agora muitos também, mensageiros de Satanás, têm se levantado para instruir as pessoas utilizando-se de versículo bíblico. Meus amados irmãos, mas os servos de Deus que conhecem as Escrituras, que estudam as Escrituras, não se deixam enganar. Muitos cristãos vivem por aí como papagaio, repetindo esses textos bíblicos e repetindo tudo o que ouvem por parte desses incrédulos e desviados, por terem preguiça de estudar a Bíblia. Não podemos ter preguiça de ler a palavra de Deus, de nos sair da nossa residência, ir até a casa de Deus, estudar a palavra de Deus, nos submeter ao ensino da palavra de Deus, porque geralmente as pessoas que são enganadas são porque não estudam a Bíblia, e quando a estudam numa visão tendenciosa, a fim de tão somente a colocar em prática aquilo que lhe é conveniente. Então, meus amados, a palavra de Deus diz bem claro: bem-aventurado
aquele que lê, que ouve, mas que também pratica a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e pratica. Meus amados, então Deus nos criou para adorar, para servi-lo. Meus queridos irmãos, e Deus nos fez nesta obra maravilhosa, esse corpo que é obra de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o cristão, o crente que conhece a Deus, descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E todos os dias precisamos estar estudando, como disse o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Lá na frente ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não nos submetermos este corpo a cultuar a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse bem claro: rogo-vos. Quando ele fala rogar, em nossa palavra rogar tem uma profundidade extraordinária. É quase que significa pedir pelo amor de Deus, irmãos. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É nós ofertarmos o nosso corpo, alma e espírito inteiramente ao Criador. Foi Ele quem nos criou, e nós devemos a Deus reverência ao Criador. Meus queridos irmãos, Deus nos criou perfeitos, diz a Bíblia, mas os homens, eles fizeram inúmeras invenções, inventaram muitas coisas, criaram muitas coisas, muitas filosofias, e assim até hoje, cada vez mais as pessoas vão se desviando das coisas de Cristo. Então a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, na realidade o céu não será ocupado pela maioria. Muitos, diz a Bíblia, são chamados, mas os escolhidos são o quê? Poucos, meus amados. Quem entrou na arca cristã, será que foi a totalidade das pessoas que viviam a época de Noé? Não, meus amados. Quem alcançou a salvação das cidades de Sodoma e Gomorra? Será que foi a totalidade das pessoas que habitavam aquelas cidades? Não, meus amados. Todos nós sabemos a resposta, e Jesus foi bem claro quando ele citou parábolas nos registros dos evangelhos, como a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucos. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por ser estreita a porta e apertado o caminho que leva à salvação, poucos são os que entram por ele. Mas por ser larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que seguem por ele. Então, meus amados, o
milhões de pessoas. A porcentagem que será salva é muito pequena, e isto para que se cumpra as Escrituras, porque a palavra, ela sempre se cumpriu. Foi Jesus Cristo mesmo quem chamou. Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Então o céu não é lugar de maioria, meus amados. Hoje, para se ganhar uma eleição, precisa ter o voto, da maioria das pessoas. Mas para se chegar no céu não é assim não, meu irmão. Para chegar no céu não é a maioria. Às vezes, meus amados, aquelas pessoas às quais nós rejeitamos é que são os candidatos corretos. São coisas que nós cristãos precisamos avaliar com muito cuidado, porque Jesus foi assim: nenhuma beleza havíamos para que o desejasse, era desprezado entre os homens, homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Assim era Jesus, irmão. Então, meus amados, devemos ter muito cuidado, porque Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E o que Ele quer de nós é que nós nos sirvamos, apresentamos este corpo para adorar. Ele quer que nós nos sirvamos. Ele não exige nada mais além de nós, que nós o reconheçamos como Deus. Foi Ele quem nos criou. Para que possamos ser plenamente abençoados, precisamos nós nos dedicar ao Senhor. Jesus veio realizando sinais e milagres, expulsando demônios, ressuscitando mortos e dando vista aos cegos. Jesus, Ele levantou paralíticos, deu saúde às pessoas que tinham diversas enfermidades, mostrando para nós que Ele não tem cuidado somente com o nosso corpo físico, Então, Ele tem cuidado com o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo físico, com o nosso lado mental. Todo espírito, alma e corpo para Deus deve ser conservados plenamente, tudo conservado para Deus, porque Jesus, Ele não veio também preocupado somente com a questão da espiritualidade humana. Jesus pregou o Evangelho, mas Ele também deu cura aos enfermos. Jesus, Ele pregou o Evangelho, mas também ressuscitou os mortos. Jesus também ressuscitou mortos, curou os enfermos, mas também pregou o Evangelho. Jesus aconselhou as pessoas, Jesus orientou as pessoas, para que elas pudessem assim ser plenamente curadas. Quantas pessoas têm um vazio no seu coração, como dizemos no início da nossa lição, que só pode ser ocupado por Deus. Pessoas que possuem doenças psicossomáticas, doenças da mente, e que podem ficar curadas caso se convertam ao Evangelho, mas porém muitas das tais não buscam servir a Deus, não querem dar ouvidos ao ensino do Evangelho e continuam doentes, e seguirão doentes até o final das suas vidas. Mas por quê? Não dão ouvidos à voz do Evangelho. Meus amados, Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia é bem clara quando ela diz que se crermos em Cristo, aquele que serve a Cristo verdadeiramente será livre. Se nós crermos no Senhor, Jesus Cristo nos livrará de todas
nossas enfermidades, doenças mentais, doenças do corpo, serão extirpadas, porque Jesus Cristo, Ele veio para nos curar completamente. E a nossa prática congregacional, nós devemos levar como grande importância, porque o corpo é o elemento fundamental do culto divino. O corpo é o elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Como diz o escritor aos Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de muitos. Quantas pessoas têm dado ouvido a Satanás e deixado de congregar-se? Como nós dizemos antes, mensageiros de Satanás têm deturpado versículos isolados da Bíblia, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Eles têm deturpado este versículo da Bíblia para poder impedir ou desestimular as pessoas de congregarem-se na igreja no templo do Senhor. Então, meus amados, são mensageiros de Satanás, porque estão assim essas pessoas deturpando a palavra de Deus, invertendo textos bíblicos, levantando textos isolados para defender suas próprias opiniões, quem sabe por revolta dos ministérios das quais um dia elas participaram e antes saíram. Meus amados, então, quando as pessoas, como diz a palavra de Deus, elas se convertem ao Evangelho, servem ao Senhor há um tempo, logo após, meus amados, se desvia do Evangelho e volta para o mundo, então Satanás vem e traz mais 7 demônios e passa a ocupar a vida daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está trazendo ao mundo estas ideias, utilizando-se da Bíblia, e muitos deles dizem até mesmo ser, entre aspas, pastores, e apregoam pela internet por aí que não se pode, não se é preciso frequentar a igreja para se salvar. Mas, meus amados, essas pessoas têm sido usadas pelo inimigo, que não quer que as pessoas congreguem-se na casa do Senhor. Como nós lemos Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Então nós não podemos deixar a nossa congregação, como é o costume de muitas pessoas. Também temos esse texto no livro de Hebreus. Não podemos deixar a união congregacional, deixar de estar unidos ali na casa do Senhor, reunidos, cultuando a Deus, porque, meus amados, Deus, Ele quer que nós estejamos unidos ao corpo. A igreja, como disse o apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo. Para se estar unido ao corpo, é preciso congregar. Sem a congregação não há como estar unidos ao corpo de Cristo, que são quem? As pessoas, são os membros. Então, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus, versículo de número 24: consideremos, meus amados, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como já é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais, irmãos, nós vemos que se vai aproximando o dia da volta do Senhor, nós temos que estimular as pessoas a frequentar a igreja, a frequentar a congregação. Mas esses mensageiros de Satanás que vivem apregoando por aí o contrário, meus amados irmãos, eles estão seguindo a direção oposta. Não podemos seguir a direção oposta do Evangelho. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E Jesus nos orienta, na verdade, Ele nos deixou exemplos práticos que devem ser seguidos. Há muitas pessoas que creem que Jesus tenha somente nos deixado exemplo na tradição oral, das palavras, das parábolas, mas Jesus também nos deixou o exemplo do exemplo próprio, do viver. São esses exemplos que nós precisamos seguir. Então, todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado plenamente para Deus. O corpo deve ser instrumento de comunhão, de adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Então, o corpo precisa não apenas estar presente no tempo, mas envolver-se diretamente com o culto. Então, o que muitas vezes não se consegue através da internet. É por isso que eu sempre falo, nós transmitimos a palavra de Deus pela internet, nós ensinamos o Evangelho. Então, mas meus amados, não estamos querendo dizer aqui para que você não frequente a sua igreja, muito pelo contrário. Estamos dizendo aqui para que você frequente a sua congregação, a sua igreja, ouça o seu pastor. O Evangelho, quando se prega nas redes sociais, como nós pregamos aqui, é para alcançar aquelas pessoas que de alguma forma não puderam estar presentes na igreja aquele dia, ou que estão enfermas em sua casa e assim não podem se dirigir ao culto, ou que moram distantes de uma igreja, quem sabe em locais distantes, em cidades que não têm igrejas próximas para que ela possa frequentar. Então, meus amados, é por isso que apregoamos o Evangelho. Quantas pessoas também estão enfermas nos hospitais e também têm acesso hoje a ouvir o Evangelho através das redes sociais, através do uso da tecnologia. Então, a tecnologia nós utilizamos para alcançar essas pessoas, mas aquelas que têm plena saúde, meus irmãos, não tem desculpa. Elas precisam frequentar o templo, a casa do Senhor, a igreja, a escola bíblica dominical. Então, meus amados, precisamos dar ouvidos. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Nosso corpo, precisamos estar unidos uns aos outros. O homem é um ser social, tanto que Deus não criou o homem, irmãos, para ficar só. Ele criou ao lado dele uma companheira. Ele criou ali uma pessoa para que pudesse estar ao seu lado. E assim também ele disse ao homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Porque o homem é um ser social, ele deve estar unido junto com os outros irmãos, e assim nós servirmos a Deus. Então, a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo, espírito, alma e corpo, conservados plenamente irrepreensíveis.
como obra das mãos de Deus, leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra, né? Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra, meus amados irmãos, porque muitas pessoas não sabem fazer isso, possuir o corpo em santificação e honra, viu? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios. Isso é para quem não é cristão, viver conforme o mundo, entregando o corpo à prostituição. Isso não é ser cristão, não é papel de servo de Deus. Então, isto não é servir a Deus, não na compaixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Como pode alguém estando na igreja querer viver em conformidade com o mundo? Como disse o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E também ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Quando as pessoas já estão conformadas, já se conformaram, eu não aguento mais ser crente, eu não consigo mais manter a minha fé, eu vou para o mundo porque não dá mais, e assim arrumam inúmeras desculpas. Meus amados irmãos, Jesus nos deu exemplo, ele cumpriu a sua missão. Ele disse aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus foi até o final da sua missão. E você quer desistir no meio do caminho? Nós não podemos desistir, irmão. A vitória é daquele que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você esteja sempre na presença de Deus. É o nosso desejo. Viu, irmãos? Cuidar com aquelas pessoas que vivem apregoando por aí, torcendo as escrituras, ensinando coisas que não convêm, utilizando de versículos isolados da Bíblia para poder formular doutrinas. Cuidado com essas coisas, irmãos. Muitas pessoas vivem por aí, vamos repetir, como papagaio, repetindo tudo que ouvem, e dos incrédulos ainda, e desviados, por ter o que? Preguiça de estudar a Bíblia. Então nós não podemos ser crente papagaio. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. O que nós estamos pregando aqui, os irmãos vão pegar lá a sua Bíblia em casa depois, caso não tenham acesso a ela no momento, caso não tenham acesso à Bíblia no momento, e comparar com o que está escrito. Não vamos aqui sair repetindo aquilo que os pastores dizem, aquilo que ouvimos todo mundo dizer por aí, muitas pessoas dizerem por aí. É por isso que temos visto em época, principalmente em tempo de política, muitas fake news sendo propagadas e
fake news é crime, meus amados. Não podemos propagar mentiras, porque os mentirosos estão por aí, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Pai da mentira, Jesus disse que é Satanás. Ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. Então, se o pai da mentira é Satanás, quantas pessoas ele tem por filhos que vivem por aí repetindo as suas mentiras? Então devemos ter muito cuidado com essas coisas. Vamos examinar as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos submeter ao ensino, mas também examinar as Escrituras, porque Jesus assim nos orientou. Tudo aquilo que ouvirmos, vamos abrir a nossa Bíblia e estudar. Outra coisa, não podemos fazer uma doutrina em cima de um versículo isolado da Bíblia. Para que você possa compreender a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Então, mas eu tenho dificuldades, meus amados irmãos. Há pouco tempo, eu mais a minha esposa lemos a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse, nós dois em voz alta. Todos os dias pela manhã nós líamos ou um capítulo inteiro, ou parte de um capítulo. Todos os dias pela manhã chegamos, lemos a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse, terminamos no início deste ano de 2025. E agora nós começamos novamente a ler, a partir do Evangelho de Mateus, há poucos dias, lendo um capítulo por dia, 10 minutos por dia, irmão. Não é possível que você não tenha tempo, 10 minutos do seu tempo por dia, para ler um capítulo da Bíblia. Não é possível. Meus amados, não ter tempo para Deus é viver perdendo o seu tempo. Você tem com certeza 10 minutos do seu tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. Olha por aí, observa bem, você tem com certeza. Então, nós começamos lendo o Evangelho de Mateus, já tem mais ou menos um mês, um mês e pouco, é isso? 2 meses mais ou menos, é um mês e pouco, e nós já estamos agora lendo o Evangelho de João. Os irmãos acreditam? Estamos lendo o Evangelho de João, já estamos terminando os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, e agora estamos lendo o Evangelho de João há pouco tempo, há um mês aí mais ou menos, mês, 2 meses mais ou menos, já estamos aí terminando novamente os evangelhos. Viu, meus amados? E nós antes já havíamos lido toda a Bíblia. Então, não é possível que você não tenha tempo de ler a palavra de Deus, irmão. A Bíblia diz uma coisa: Deus não tem por inocente com quem é culpado. Não adianta, Deus não é como homem. Deus não adianta chegar no dia do juízo final, querer se apresentar perante Deus dando desculpas, porque Deus não aceita desculpa nenhuma do ser humano. Não vai adiantar. Senhor, eu não fui à igreja porque eu não gostava de um pastor que estava lá perto da minha casa pregando o Evangelho. Senhor, eu não gostava da igreja tal, que lá eles faziam muito barulho, era uma igreja muito barulhenta. Senhor, eu não gostava dos crentes por causa disso, daquilo. Quando chegar no dia do juízo final, as pessoas vão apresentar tantas desculpas, não é isso? Mas ouvirão do Senhor aquilo que está dito na palavra de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Meus amados, se na terra os seres humanos não encontram um local de reunião para ali estar reunidos com os irmãos em comunhão, quanto mais conseguirão esta comunhão no céu, porque no céu todos nós estaremos juntos louvando a Deus. Então,
se você não consegue comungar com os irmãos aqui na terra, está em reunião, servindo ao Senhor, em comunhão com os irmãos, como você participará da reunião que haverá no céu? Então, hoje nós devemos botar isso, levar isso em consideração e pensar muito bem, porque como nós vimos aqui em lições anteriores, naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, não profetizamos nós no teu nome, não expulsamos muitos demônios no teu nome, não fizemos muitas maravilhas no teu nome. Irão ouvir do Senhor ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas porque são essas pessoas, que muitas das vezes não querem estar unidas com o Senhor, cultuando a Deus junto com os irmãos, apregoando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, como a palavra de Deus é correta, porque não há sombra nem variação, não há dúvidas na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. À noite nós estaremos aqui, se Deus quiser, às 19h30, apregoando o Evangelho e cultuando ao Senhor em nossa congregação. Também, com certeza, próxima à sua casa, se houver ali um tempo que se apregoe o Evangelho, que apregou o Evangelho, que apregoe a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, vá lá também, reúna-se com aqueles irmãos, vá cultuar a Deus, irmãos. Vá buscar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É claro, meus amados irmãos, que nós temos que ter cuidado, nós temos que observar as coisas que estão ocorrendo em nossos dias. Precisamos filtrar algumas coisas, observar tudo e reter o que for bom. Uma das coisas que nós ensinamos é a questão do envolvimento da igreja com a política. Cuidado, irmãos, cuidado com essa questão de envolvimento de igreja com política. Cuidado, que de repente no dia desse, se Jesus Cristo vier, o púlpito de muitas igrejas, o altar de muitas igrejas estiverem repletos de político, vai ficar todo mundo aí. Muito cuidado com isso, porque nós sabemos pelos estudos da palavra de Deus que haverá a grande tribulação, e nós sabemos que o anticristo ele terá por base o seu ministério, o apoio de muitas igrejas, de muitos líderes religiosos, e isto é Bíblia. Cuidado, meus amados. A igreja tem que evitar se envolver em política, porque isto é bíblico. Cuidado ao frequentar igrejas cujos altares estão repletos de políticos, viu, irmãos? Porque nós vemos claramente nos estudos da palavra de Deus que a base de apoio do governo de anticristo será muitas igrejas e muitos líderes religiosos que se apoiam na política. Então, vamos começar a filtrar as coisas, Observar tudo, mas retende o que for bom. Examinar as escrituras. João, Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar presente em mais uma escola bíblica dominical. Abençoa aquelas pessoas que nos ouviram nas redes sociais. Meu Deus, como diz a tua palavra, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis, que
Que haja cura, que haja libertação, meu Deus, que haja a manifestação do Teu poder sobre a vida das pessoas. Meu Deus, mente sã, corpo sadio, meu Pai. Opera, repreendendo toda e qualquer doença psicossomática, doença da mente, doença do corpo, em nome do Senhor Jesus. Está repreendida em nome de Jesus. Restaura a saúde por completo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Vamos comigo bem forte, amém? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém?